Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a mais uma aula de JavaScript no nosso curso de Front-End. Nós já vimos até aqui o conceito de variáveis, tipos de dados, condicionais, e nessa aula nós vamos estar vendo sobre funções e escopo. Funções são basicamente blocos de código separados que podem ser reutilizados e são utilizadas porque você consegue separar as funcionalidades do código e dessa forma você consegue ter uma organização maior. E além da organização, você consegue também separar o código de uma forma que ele possa ser reutilizado melhor. Essa é a estrutura básica de uma função, eu deixei comentado aqui. Mas basicamente você digita function, você coloca o nome da função, você pode ou não passar parâmetros para ela, tá? Isso daqui é opcional, pode ou não ter. O código que vai ser executado e você vai ter um retorno. Essa função vai retornar algo. Mas nós vamos começar com exemplos mais simples, tá? Vamos construir isso do zero. Por exemplo, vamos criar uma função chamada saudação, que não vai receber nenhum parâmetro. E a única coisa que ela vai fazer é executar um console log. Olá, seja bem-vindo. Então agora nós acabamos de criar a nossa função. Porém, se nós olharmos no nosso console, ainda não temos nada sendo impresso, porque nós temos que chamar ela. Para isso nós vamos digitar o nome dela e parênteses para ela ser executada. E agora nós olhamos no console e a função foi executada e o código dentro dela também. Então, para exemplificar o uso da função, nós separamos uma parte do código responsável pela saudação e chamamos essa função para executar ela. Dessa forma, nós podemos chamar essa função de novo e o código vai ser executado de novo, ao invés de nós termos que colocar isso diretamente no nosso código duas vezes. Lembrando que a função vai ser usada para abordagens muito maiores. Então você vai ter muito mais código aqui que, em vez de ter que ser copiado e colado, impresso duas vezes no seu código, você vai criar uma função e vai apenas chamar ela quando você precisar utilizar. Como nós falamos, a função ela pode ser utilizada por parâmetros. Então nós podemos, por exemplo, criar uma função com o nome de soma, que recebe dois parâmetros, A e B, e que ela vai nos mostrar no console a soma de A e B. Para utilizarmos vai ser da mesma forma, nós vamos estar colocando o nome, os parênteses para executar, porém aqui nós vamos passar esses parâmetros, no caso seriam os valores, por exemplo 2 e 4 separados entre vírgulas, e nós vamos ver no console que vai ser impresso o número 6, que é a soma dos dois valores. Então a função ela pode ou não ter parâmetros, e ao chamar a função você passa os parâmetros necessários para ela. Vamos agora adaptar essa mesma função que nós fizemos para ela funcionar de uma forma diferente. Ao invés dela mostrar no console o A mais B, ela vai retornar o A mais B. E ao invés de nós só chamarmos essa função, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma variável somado que vai receber a função passando dois valores. No caso, pode ser os mesmos 2 e 4. E após isso, nós vamos mostrar no console o valor de somado. Note que nós temos a mesma saída. Qual a diferença? Antes a função ela executava o console e mostrava o valor. Agora ela é uma função que vai apenas realizar a soma e vai retornar o valor somado. Então nós podemos criar uma variável e atribuir a ela o valor retornado pela função. No JavaScript nós temos dois tipos de funções. Uma é a função declarada, que acabou de ser mostrada, onde você declara uma function, o nome dela passa os parâmetros e abre chave e coloca o código que vai ser executado. E temos também as arrow functions, onde podemos fazer uma soma 2, por exemplo.
que vai receber uma arrow function que vai ter dois parâmetros A e B e vai retornar A mais B. Agora vamos criar um somado 2, vai receber o soma 2 e 2 e 4. E vamos mostrar no console o soma 2, somado 2. Agora, como nós podemos ver, tivemos o mesmo resultado. São apenas duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. No primeiro, você declara uma função. Na primeira forma, você declara uma função, declara o seu nome, abre parênteses, passa os parâmetros, abre chaves e o código que vai ser executado. Na arrow function, você vai ter uma constante com o nome da arrow function, da função, que vai receber a arrow function, que tem essa estrutura aqui. Abre parênteses, passa os parâmetros, caso tenham parâmetros. Você coloca uma seta, um igual ou maior, e abre chaves e o código que vai ser executado. Lembrando que as arrow functions são uma forma mais moderna de se declarar uma função, são mais utilizadas ultimamente. Como estamos entendendo o conceito de funções, nós também temos que aprender outra coisa chamada escopo. O escopo ele define onde as variáveis são acessadas no programa. Nós temos três tipos. O primeiro é o escopo global, que é o que nós estamos utilizando. Estamos criando variáveis no escopo global. Como por exemplo, vamos criar uma variável mensagem, que vai ter uma string global. Vamos criar uma função exibir mensagem e vai dar um console log da mensagem. E vamos executar essa função. Note que o global está sendo mostrado. Essa função, ela tem acesso a uma variável que não está dentro do escopo dela. A variável ela é declarada fora da função, porém ela é usada e exibida dentro da função. Isso acontece porque ela foi declarada no escopo global. Agora vamos ver outro caso, onde vamos criar uma função exemplo. E essa função vai ter uma variável exemplo, que vai ser uma string escrita exemplo e vai executar no console a variável exemplo. Vamos agora chamar essa função e vai ser imprimido o nosso exemplo. Porém, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um console log da variável exemplo aqui fora da função. E ela não apareceu. Não apareceu a mensagem de exemplo novamente. Por que isso aconteceu? A variável exemplo está dentro do escopo local da função. Ou seja, nesse tipo de escopo, a partir do momento onde você declara uma função e dentro dessa função você declara uma variável, essa variável não foi declarada no escopo global como a mensagem. Então ela só pode ser acessada dentro dessa função, pois ela está no escopo global da função. Além da função, temos um outro escopo, que é o escopo de bloco, que são variáveis criadas, por exemplo, dentro de um if-else. Por exemplo, if true, let exemplo bloco, vai receber uma mensagem de bloco, e no console log exemplo bloco. Agora vamos dar um console log no exemplo bloco e note que nada foi impresso novamente. Por que isso acontece? Assim como o escopo local da função, nós declaramos essa variável
num escopo de bloco dentro de um if. Então essa variável só existe, só vai ser criada e poder ser acessada a partir do momento que o if for executado. Como nós tentamos imprimir ela fora do if, ela não vai ser impressa. Então nessa aula nós vimos o que é uma função, qual é a estrutura básica de uma função, onde você declara a função, o nome dela, passa parâmetros ou não, como nesse caso não tivemos parâmetros, foi apenas os parênteses sem nada dentro. E no segundo caso nós tivemos o parâmetro, ela pode ou não retornar alguma coisa. No caso nós retornamos a soma dos parâmetros. Vimos também os tipos de função, tanto a função declarada normal quanto a função arrow function, que é declarada de uma forma diferente e uma forma mais moderna e mais utilizada, onde você declara uma constante com um nome e atribui a ela uma função, uma arrow function, onde você passa os parâmetros, ou não, caso ela não tenha, uma seta e abre chaves. Dentro dessas chaves você coloca o código que vai ser executado por essa função. Além do conceito de função, também vimos o conceito de escopo. Entendemos um pouco aqui de como funciona o escopo global, o escopo local e o escopo de bloco, onde tudo que é declarado no escopo global pode ser acessado em qualquer lugar da minha aplicação, diferente do escopo local, onde a partir do momento que você declara uma variável dentro de uma função, ela só vai poder ser acessada dentro daquela função, você não vai conseguir acessar ela fora, como foi mostrado, e no escopo de bloco também. A partir do momento que você declarou uma variável dentro de um if, por exemplo, você não vai poder acessar ela, não vai ter acesso ao conteúdo dela fora dessa estrutura. Junto com esse conceito de escopo, é importante lembrar que aqui no console, nas mensagens do console, além do código que foi executado, nós vemos um erro, onde aparece variável exemplo is not defined. Isso acontece por conta de nós termos tentado utilizar uma variável de escopo global, de um escopo local, perdão, fora da função. Então aqui, a partir do momento que nós criamos essa variável dentro da função e tentamos executar ela fora, ela nos gera um erro, onde o nosso código para de ser executado a partir daqui e vai nos mostrar esse erro acontecido ali. Então, para resolver isso, eu vou comentar esse uso das variáveis fora e o erro vai ser resolvido. Agora vamos estar fazendo uma atividade prática bem simples, só para revisar os conceitos que foram abordados na aula, onde nós vamos estar criando uma função que recebe o nome e vai retornar uma mensagem de boas-vindas. Vamos fazer isso usando o arrow function, então const gera saudação, que vai receber uma arrow function, e essa arrow function vai ter um parâmetro chamado nome e vai retornar para mim uma frase, onde eu vou usar template strings, que foi um conceito que nós já passamos em aulas anteriores, para imprimir esse nome. Então, olá, nome, seja bem-vindo. Então agora nós vamos mostrar no console e gera a saudação com o nome, Ana, por exemplo. E nós vamos ter o olá, Ana, seja bem-vindo. Então nós criamos uma arrow function com o nome gera saudação, que recebe a variável nome e retorna a mensagem com o nome. Então essa foi a aula, nós vimos o conceito de função, vimos o conceito também de escopo, vimos na prática como é feita a estrutura de uma função, que pode ou não ter parâmetros e que pode ou não ter um retorno específico. Também entendemos melhor o conceito de escopo, que foi explicado, tanto o escopo global quanto o escopo local ou escopo em bloco, e fizemos uma atividade prática ali para revisarmos um pouco desse conteúdo. A próxima aula vai ser sobre o conceito de objetos, onde nós vamos entender o que é um objeto, vamos ver como ele é usado para armazenar informações,
e também alguns métodos prontos, umas funcionalidades prontas já que existem na linguagem JavaScript para utilizar com objetos. Então eu vejo vocês na próxima aula.